as minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Diga, por tua presença meu ser anela. Não ocultes de mim a tua face, não me afaste de ti em ira. Tu tens sido o meu advogado. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pelas veredas dos justos e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar. Não for a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Diga assim, ó. Se não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado desde já, Pai, que o Senhor continue operando a tua boa obra, Pai, para louvor e glória do teu santo nome em nossas vidas. Pai, não nos deixe sair desse lugar, Senhor, sem que a tua palavra, ela nos fortaleça, ela nos guie, ela nos capacite. Se é necessário um milagre, Pai, aqui nesse momento, a partir de ouvir a tua mensagem, Pai, que o Senhor opere um milagre para a glória do Senhor. Pai, que possamos ser fortalecidos com a mensagem do Senhor, Pai, para louvor e glória do teu santo nome, que o teu maravilhoso Espírito Santo, aleluias, nos abra o nosso entendimento para fortalecermos em nome do Senhor Jesus. Você que crê, você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 27, né, escrito por Davi, quando você começa a ver esse salmo, ele quando eu leio ele, uma forma de, né, uma oração, uma devoção, ele acaba nos trazendo, né, algo muito interessante para nós. E aqui quando fala, e Davi, ele tinha uma certa autoridade para falar sobre os livramentos de Deus, para falar sobre as vitórias que ele constituía enquanto ele foi rei, enquanto ele foi homem. E Davi, ele foi um homem de guerra, né, no qual era difícil ele perder uma batalha, a não ser que Deus assim o quisesse. E ele tinha esse entendimento, que todas as vitórias, tudo aquilo que ele conquistava, Deus estava no controle ou no comando de suas vitórias. Davi, ele tinha esse conhecimento sobre Deus. Quando ele escreve, né, aqui, referente, né, ao Salmo 27, ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha direção, o Senhor é o princípio da minha vida, Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que me direciona, Deus é aquele que, independente de onde eu esteja, independente da situação, independente da dificuldade, independente do, como posso dizer aqui, quando os inimigos, eles fecham um outro, como pode dizer, independente do cerco, né? Independente da armadilha que crie sobre Davi entendia que Deus era a luz, Deus daria uma direção, Deus o guiaria, Deus o levaria para um lugar seguro. Aleluias. E Davi, ele tinha esse entendimento porque ele tinha essa experiência para com Deus. Como eu acabei de dizer, como Davi, ele era um soldado, foi um soldado, ele tinha esse entendimento de que Deus, ele
guiava, Deus ele cuidava, Deus ele guardava em cada situação de sua vida, né? E ele declara também que ele é a minha salvação. Independente da onde ele estivera, da onde ele ia, diante dos seus adversários, Davi era um homem que, independente do adversário, independente de quem estava à sua frente, independente da dificuldade, ele sabia que Deus é quem o direcionava e quem o podia livrar de todo mal. Essa era a confiança de Davi para com Deus. Porque Davi, né, se você pegar um pouco a história de Davi, se você ver, Davi, quando ele enfrentou Golias, é uma passagem que todos conhecem, essa passagem, e quando você começa a ver os salmos onde Davi escreve sobre o livramento de Deus, sobre que Deus daria a vitória, sobre que Deus o guiaria, sobre que, quando ele declara, Deus é a minha salvação, Deus é a minha luz, você começa a ver e você entende que Davi, quando assim ele enfrenta Golias, ele não tem medo do homem que está à sua frente. Ele confia em Deus. Se você puxar lá o salmo onde declara, onde a passagem onde fala entre Davi enfrentando Golias, e ele vai até Golias, ele vai até o rei Saul e fala assim: olha, eu vou enfrentar esse homem, mas quem é você e tal, para combater ele? Você é franzininho, você é isso aqui. Ele declara isso: olha, quando eu estava lá, cuidando das ovelhas de meu pai, vinha leão, vinha urso, e Deus me dava vitória sobre o leão e sobre o urso. Quem será esse que poderá impedir o agir de Deus? A confiança de Davi não estava em si só, mas em quem? Em Deus. Irmãos, a gente está falando lá no Antigo Testamento, ainda nós, né? Hoje nós vivemos, glória a Deus, debaixo da graça do Senhor, onde o Espírito Santo nos guia, onde o Espírito Santo, glória a Deus, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós, e como diz lá em Romanos, né, capítulo 8, que em tempo de nossas fraquezas, o Espírito Santo sempre está ali apto a nos ajudar e nos fortalecer nos nossos dias a dia. Esse é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você pode dizer amém? E com isso, Davi lá, eles tinham esse entendimento de que Deus o livraria, independente do obstáculo, situação de adversidade que poderia surgir. Essa era a convicção que ele tinha sobre Deus. E você confia em Deus o suficiente para que, diante da situação que se levante sobre a sua vida, você pode declarar essa verdade sobre a sua vida? Porque a gente está vivendo hoje tantas informações, aonde o mundo, irmãos, ele é anti-Deus. O mundo, ele quer mandar mensagem, enviar mensagem, fazer de que você possa o quê? Não ser fortalecido e destruir a sua fé. E sem fé é o quê? Possível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível. Porque a fé é um dom de Deus que Ele, né, deu para nós. E a cada dia precisamos trabalhar para que isso venha fortalecer cada vez mais e diante de situações, de obstáculos. Eu sei que para Davi, a gente vê aqui, a passagem fala que o primeiro desafio dele como homem ali perante a Bíblia era Golias. Mas ele declara que quando ele ainda era jovem, menino, enfrentou leão e urso cuidando das ovelhas, onde ele estava sozinho, somente ele em Deus. Por isso que eu digo, quando você está ali no seu cantinho entre você e Deus, essa experiência de vida que Deus tem te dado, é isso que faz com que difere você daqueles que ainda não compreendem Deus. Essa esperança, essa experiência de vida, e essa experiência de vida Davi tinha. Que Deus era quem guardava, Deus é quem é a sua luz, Deus quem que é a sua salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha
existência. Eu vivo porque o Senhor quer que eu viva. Olha que entendimento. As perspectivas de vida de Davi, ele tinha certeza que Deus, os livramentos que Deus dera a ele, foi porque Deus queria que ele vivesse. Quem crê que o Senhor quer que você viva? Então ele guarda a sua existência, a sua vida, porque temer. Aleluia. Pastor, mas é difícil, às vezes a nossa carne, a situação, a adversidade. Sim, é difícil sim. Mas esse salmo, quando você começa a ver e declarar, diz que também Davi passou por algumas situações. E até eu quero relatar isso, lá em 1 Samuel capítulo 30, fala que Davi, como Saul perseguia, veja só, Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel, mas não foi assim ungido e já foi direto ao trono. Não, ele passou por uma situação onde já existia o rei Saul estava sobre lá, e o próprio rei Saul o queria matar, queria destruir a vida dele, perseguindo ele. Veja só, um homem que era temente a uma nação, ele sabia, a nação era de Deus, mas só que havia um rei que lá estava, e esse rei queria matá-lo. E esse rei, antes de querer matá-lo, esse rei fez com que Davi se tornasse genro dele, e ele lutou, guerreou a favor desse rei, no caso do rei Saul. Veja a situação que que Davi se encontrava, aonde o próprio rei, quem ele sabia que foi, Deus o tinha ungido como rei, e ele tinha esse entendimento. Olha a situação que ele tinha que passar, além de saber no seu emocional que ele era o futuro rei de Israel, que ele tinha esse entendimento, mas também ele tinha que entender que esse mesmo rei, o rei da nação que ele pertencia, queria matar a sua vida. Por isso, quando ele declara assim, né, o Senhor é quem é responsável pela minha existência, pela minha vida, porque não foi uma ou duas vezes que Deus o livrou do próprio rei Saul, como diz aqui, foram praticamente livramentos ali, ao ponto de que Deus entregou Saul para ele tirar a vida de Saul, e falou assim: não vou tocar no ungido do Senhor. Foi um teste para com ele ali, e ele foi aprovado diante disso, falou assim: não, é o Senhor quem vai tirar essa vida. E olha que Davi era um homem de sangue, um homem que não temia os seus adversários, mas mesmo assim ele poupou a vida do rei Saul por 2 vezes, né? O contexto diz, né? Aí ele vai a uma outra, ele falou assim: eu não posso mais ficar aqui, porque o rei quer destruir a minha vida. E ele tinha um grupo de pessoas junto com ele, eram homens de confiança dele. Ele pega e vai para uma nação vizinha que é inimiga de Israel. Olha o ponto que foi. Eu vou para lá, vou me defender em outro lugar, morar em outro lugar. E ele vai para as terras dos filisteus, onde o rei Aquis dá a cidade de Ziglag para ele. Ele falou: então você pode morar lá, Davi, em Ziglag, fica por lá, tá? E lá ele ficou. E disse que ele estava guerreando junto, né, com Aquis, vencendo seus inimigos, os filisteus, até que se levanta uma guerra entre Israel e os filisteus. E Davi ia guerrear, mas Deus era com ele. Deus não tinha esse propósito, não queria que esse sangue dos irmãos estivesse sobre Davi. Aí Deus cria uma situação, levanta os príncipes dos filisteus e fala assim: não, você vai levar Davi para guerrear contra o próprio povo dele? E se de repente ele se levanta contra nós? E assim, e porque Davi era muito bom de guerra, e os seus comandos, o seu exército estava para com ele. Esses príncipes, no meu entendimento aqui, foi claramente Deus que ali que permitiu que conselhasse o rei aqui, e falou assim: não, é melhor deixar Davi aqui. Deixe Davi aqui, só não vai ser problema para nós lá. E dito e feito, Davi não vai guerrear contra Israel protegendo os filisteus. Ele pega e volta para sua casa. E voltando para sua casa, o que acontece? Os amalequitas haviam destruído a cidade de Ziglag, onde estava a família
de Davi e dos seus guerreiros. Ele voltando, ele já chateado que eles não iam para uma guerra, eles eram de guerra, eles viviam sobre isso, era isso que estimulavam aqueles homens que estavam para com Davi, mesmo ainda guerrear contra o próprio povo de Israel. E eles chegam, não vai à guerra, é dispensado pelo próprio rei Aquis, estão voltando para casa. Chegando em casa, eles voltando, eu vou rever a minha esposa, vou rever os meus filhos, aquela alegria de voltar para casa, junto com o restante, vou ver meu filho, vou ver minha família. E o que acontece? Os amalequitas atacam Ziklag, leva a família dos soldados do próprio Senhor. Imagine só, esses homens vindo, voltando, e eles veem o quê? O lar destruído. Sabe o que inflamou o coração destes? Coloca o versículo 6 aqui, pastor. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em matá-lo. Imagine só. Davi voltando com aqueles homens, os guerreiros que eram bons de briga, que confiava nele em sua conduta como líder. E eles veem a família levada pelos amalequitas, e ao ponto foi assim, eles estavam tão inflamados com um ódio diante do que aconteceu no coração deles, que eles falaram assim, vamos apedrejar esse camarada aí, porque não era o líder que nós esperávamos, olha a situação. Mas ali era uma dor, eles sabiam quem era Davi, mas era uma dor tremenda de ter perdido, que a família lá não estava, que eles queriam matar Davi. Aí Davi, pela experiência, pelo entendimento que ele tinha em Deus. Versículo 7. Volta lá, pastor. Continuando aqui, ó. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, o seu Deus. O pessoal querendo matá-lo, querendo destruí-lo, querendo tirar a vida dele. É uma situação que, imagine só, ele olhando para aqueles homens de sangue, querendo destruir a vida dele. Volta lá na parte B do 6, pastor. Diz que Davi encontrou o quê? Ânimo em Deus. Ele sabia que Deus é quem o guardava, quem o conduzia e quem ia guardar dos próprios seus que lá estavam. Aí Davi, verso 7, então declarou ao sacerdote Abiatar, ele buscou a palavra de Deus, a direção de Deus. Rogo e traze depressa o éfode, o colete de sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará, libertará os prisioneiros. Diante de todo o desespero, diante daquilo, para onde irei? Ele busca a direção em quem? O Senhor. Um dia falaram assim para mim: olha, em tempo de crise, procure tomar cuidado em tomadas de decisões. E é verdade, quando às vezes a gente está em crise, em dor, tome muito cuidado na tomada de decisão que você possa tomar, você pode prejudicar. E Davi fez aqui, ele pegou, animou-se no Senhor, buscou ao Senhor, o Senhor deu uma direção a ele, aí ele pegou e foi. Ele não foi naquele ímpeto, já que mandaram tirar minha vida, eu vou atrás, vou naquela loucura. Não, ele buscou o quê? A direção do Senhor. Tomem cuidado, às vezes quando a tristeza, a dor nos invade ao ponto de nós às vezes querer tomar decisões precipitadas. Busque ao Senhor, ore a Ele. De repente aquela situação de adversidade, pode ser que Deus esteja
tratando da sua vida, não que Deus nos tente de alguma coisa, mas às vezes Ele nos mostrar algo que precisa ter arrancado de nós, às vezes quando trata a respeito de egos, vaidades, às vezes nos diz uma experiência que Deus quer dar para ti, para nós. Assim é o nosso Deus, assim Ele trabalha para conosco, porque quando nós vemos os salmos e você vê os livramentos de Deus, Davi tinha esse conhecimento, por isso que ele declarava isso: eu confio no Senhor. Joga no último verso de o quarto, Salmo 27:4, pastor. Oh, Jesus. Glória a Deus. Diz assim, ó. Olha o que ele diz: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O que ele diz com isso? Eu viverei na presença do Senhor, buscarei a presença do Senhor, quero estar na presença do Senhor somente de terça e quarta, quinta e sexta eu não quero. É assim que ele diz? Ele diz que quando? Todos os dias. A presença do Senhor, a direção do Senhor, porque você sabe que o inimigo ele é astuto, nós também temos nossas fraquezas que precisam ser fortalecidas, mas todos os dias o inimigo tenta roubar e destruir a sua fé. São situações de adversidade que levantam por aí afora. Mas Davi, ele declara que a presença do Senhor é onde ele anseia, é onde que ele deseja e onde ele busca diante da sua vida. A presença do Senhor. Você viu no relato que a gente leu atrás, diante da situação, diante da adversidade, ele vai e ora ao Senhor, ele busca a palavra do Senhor. Senhor, irei contra os amalequitas, buscar a minha família. Não foi uma decisão assim, inflamada. Não, primeiro ele animou, ele buscou ao Senhor. Sei que às vezes é difícil quando vem uma situação de dor, tristeza, dificuldade, parece que não tem mais saída. Mas podemos aprender com a palavra do Senhor em cima do que Davi escreveu, né? Para que onde ele buscou e orientou para buscarmos a presença do Senhor. E ele declara essa verdade. E a gente vê tudo isso, né? Onde esse salmo ele faz duas declarações. Eu vou dividir em questão de duas partes. Ele começa louvando, adorando e confessando e declarando quem é Deus na vida do Senhor. Mas por um momento você vê a partir do verso 7, onde ele começa a clamar ao Senhor. Por mais que Deus dá o livramento para ele, por mais que ele sabe que Deus não vai o livrar, mas ele também levanta diante do Senhor um clamor para que ele possa vencer o seu eu diante das dificuldades. Por quê, irmãos? É fácil, eu confio no Senhor, enquanto as coisas aparentemente está tudo ok. Mas quando às vezes a água começa a passar do queixo, onde a água começa a chegar ao ponto que a inspiração vai acabar, às vezes parece que o desespero pega, né? Enquanto a água está na canela, está de boa, né? Eu digo isso porque sempre que eu vou para a praia, eu gosto muito das ondas, né, do mar. Minha esposa não é muito chegada nisso. E às vezes você, vou entrar junto com você. Enquanto está na canela, ela vai pulando toda contente. A água vai subindo, já por aqui já não dá mais, eu tenho que voltar. Ela tem um medo de uma água, ela não sabe nadar, né? Ela já acaba voltando. Então, às vezes, aparentemente assim, enquanto parece que a situação está dominada, está tranquilo, eu confio, aleluias, glórias ao Senhor.
Mas Davi, ele continua e nos ensina através da palavra de Deus para que, por mais que a água ela tenta nos atravessar e nos tirar o fôlego, anima-te no Senhor. Busca o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Confia nele. Porque aquela situação, ela vai passar. Sim ou não? Quem crê? Não há nada impossível para Deus. Diga para o seu irmão: não há nada impossível para Deus. Para nós sim, muitas coisas sim, para nós é impossível nós entendermos certas situações em nossos meios, decisões, situações, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Deus, ele conhece até qual será o último dia nosso de vida aqui na terra. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente. Deus é Deus. Fala para o seu irmão: Deus é Deus. Descansa nele. Você entregou a sua vida, glória a Deus por isso, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é conhecedor de todas as coisas, a não um Deus de faz de conta será, mas é um Deus que é. Deus, ele é poderoso a fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o quê? O poder que opera através de nós em Cristo Jesus, através do quê? Da sua fé. Diga para o seu irmão: da sua fé. A fé que Davi disse, verso 13: eles me fariam desesperar, não for o quê? A minha fé perseverante, de que viverei para ver o quê? A bondade do Senhor. Davi declarou isso, que ele ia viver o quê? Para viver o quê? A bondade do Senhor. Ele tinha entendimento. Desculpa. Ele tinha entendimento de que todos os dias dele ele ia viver a bondade de Deus. Glória a Deus que hoje nós sabemos que o céu é preparado para nós. Aleluias. Aleluia. Mas ele declarou que ele ia viver os dias bons que Deus tinha para ele. Quem crê nisso? Creia nisso, irmão. Não é só luta, não é decepção, não é só tristeza. Queira viver o melhor de Deus da sua vida aqui, nessa terra, sim. Entenda que o viver o melhor de Deus não é você esbanjar em bens, em questão, mas sim emocionalmente, espiritualmente, familiar, profissionalmente. Isso é viver bem. Aleluia, sim ou não? É o que eu creio. Dependente daquilo, porque o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu sei viver em abundância e também sei viver em escassez. Mas a minha fé, minha força, minha esperança vem do Senhor. Nele eu posso todas as coisas. Em quem? É em você, no seu trabalho? É na sua autoconfiança em si ou é em Deus? E ele declara no 14: confia, pois, no Senhor. Tem certas Bíblias que falam: anima-te, pois, no Senhor. Aleluia, anima-te. E o que vai acontecer? Assim fortalecerá seu coração, seu entendimento se fortalecerá. Vai ter certas situações que você vai entender: opa, calma aí. Isso é uma situação, mas Deus está no controle de tudo. Essa é uma situação que está tentando me dominar, mas colocarei minha confiança no Senhor. Eu esperarei no Senhor. Eu animarei no Senhor. Por isso que, diante de tantas situações, você vê aqui na Bíblia, muitos homens de Deus ali, e vem a palavra sobre o Senhor, e fala assim: ei, anima-te. Tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Esse tem que ser o segredo de nossa vida. A certeza de nossa vida.
vivermos nessa perspectiva de vida como Davi. Eu viverei. Eu gosto muito desse versículo. Todo esse versículo é que o Salmo 27 eu sei que vai continuar sendo muito, como se diz, muito minhas orações a cada dia, porque eu acho muito tremendo sobre isso. Não que eu viva em guerra, não, mas a gente sabe que situações que se levantam contra nós, onde parece que nos suga as nossas forças e a gente não sabe para onde ir. Mas eu fico feliz quando a palavra diz: anima-te no Senhor. É Ele que é a sua força. Alegra-te no Senhor, pois Ele é a tua força. Irmãos, e quando você entende isso, e quando o salmista, Davi, ele diz: e com isso fortalecerá o seu coração, o seu entendimento. Como é gratificante você entender isso. Você se fortalecer diante de uma situação como se diz, de fraqueza, onde dói mesmo, aonde a carne nos traz assim, como se diz, uma forma de moer assim. Quem já, só uma dorzinha assim, eu acho que a maioria, mais os homens, mas acho que às vezes a mulher já aconteceu isso, às vezes, quando você dá uma pancada no martelo no seu dedo, dói ou não dói? Dói, né? É uma dor ali que parece que sobe lá no cérebro, assim, dói. Às vezes tem certas dores que, além de subir lá, ela passa uma noite, às vezes vem na outra noite aquela mesma dor e tristeza. Mas o Senhor manda dizer para você nesse momento: anima-te, pois, no Senhor. Confia nele. Confia nele. O confiar é também você esperar que ele vai fazer. Davi declarou: eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Creia que você vai viver os seus dias vivendo na bondade do Senhor. E olha, se você depois buscar a história de Davi teve muitas dificuldades, filhos que se levantou diante dele, amigos que se levantaram contra ele, amigos ali que davam direção para ele, aonde, enfim, que ele tinha confiança, soldados amigos ali, como se diz, seus generais de exército que levantou contra ele, pessoas que ele confiava, filhos. Às vezes o que mais dói para conosco é quando vem uma decepção, vamos trazer para o nosso dia de hoje, uma decepção familiar, onde, nossa, eu não esperava de todo mundo, menos dessa pessoa. Mas o Senhor manda dizer: confia no Senhor. Um exemplo que nós temos para com Davi, independente de quem levantou contra ele ou não, sabia que todas as coisas o Senhor guardava, o livrava e o animava a viver os melhores dias da sua vida. Creia nisso, a glória de Deus. Amém? Quer mencionar alguma coisa aí, Roberto? A glória de Deus? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e que você permita que Deus te lembre que quantas situações de sua vida, às vezes você achou que não ia dar mais, alguns negócios que você falou que não ia dar mais certo, alguns até que não deu e outros estão dando, mas hoje você está aqui com esse entendimento e com essa perspectiva de que até aqui o Senhor te ajudou, porque Ele é a tua luz, porque Ele é a tua salvação, Ele é o seu socorro bem presente no meio das dificuldades. Ele é aquele que faz com que, declara para você nesse momento: anima-te, tenhais bom ânimo, persevere, confia no Senhor. Aleluia, como Jesus diz,
Lá em João capítulo 14, versos 1, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e que eu vou para lá e vos preparei, e voltarei. Aleluia! É o Senhor quem guarda de nós nos detalhes de nossa vida, sabendo que Jesus lá foi. Mas ele diz: ei, no mundo serei com aflição, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia.
Deus continue abençoando, começando a boa obra que começou em nós. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram. A glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Comigo você fica de pé. Você que trouxe o dia, sua oferta, eu quero orar por você.